Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores e seguidoras do Negro é Lindo. Eu sou Sandra Sagrado, a jornalista que vos acompanha. E hoje nós estamos com uma convidada muito, muito especial, que eu gosto muito, que é a Deise Benedito. A Deise Benedito ela é graduada em Direito, especialista em relações étnico-raciais, segurança pública e sistema prisional. Ela foi diretora do Departamento de Promoção e Defesa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela é experita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é mestre em Direito e Criminologia pela UNB. Olha, gente, é uma pessoa que tem conhecimento de tudo que ela vai falar e olha, uma pessoa muito séria. Então, vocês podem perguntar. Muito obrigada, Deise, por ter aceito o nosso convite, né? E eu gostaria de saber de você como que você chegou nessa área da criminologia. Hum. Bom, eu que agradeço o convite, Sandra, da gente estar aqui junto mais uma vez nesse espaço, falando com tantas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade. Nós somos amigos de uma longa data, e eu posso dizer que eu fui criada num bairro de São Paulo, né? Fui criada num bairro, né? Um bairro muito simples, né? Na região sul de São Paulo, no bairro da Água Funda, próximo ao Zoológico, Jardim Botânico, né? Um bairro muito simples, mas que na parte de baixo, né, desse bairro onde eu morava, tinha já na época, quando eu era criança, né, várias incursões da polícia. Né? A minha década de 70, enquanto criança, era ver a rota passando e todos os jovens morrendo de medo da rota, a polícia que mata, né? Então, os anos 70, né, foram anos assim, se de um lado era chumbo, né, era chumbo para um lado e chumbo e tortura para o outro também, porque não foram poucos no período da ditadura militar, jovens negros trabalhadores que foram também torturados, que foram violentados, né? E por morar numa região assim que sempre esteve muito próximo da violência, né? Não ser um bairro violento, mas estar ali naquela linha limite sempre me chamou muita atenção. E depois, quando eu tinha 25 anos, eu trabalhei, né? Eu trabalhei na FEBEM, né? Na Fundação do Bem-Estar do Menor, trabalhava num projeto piloto, numa fábrica, numa unidade que as meninas faziam chocolate, né? Lá no Jabaquara, quase na mesma direção da UE16, do Jabaquara, onde ficavam os meninos. E eu comecei a me observar. Eu era uma monitora, mas eu era mais observadora e procurava chegar mais próximo das meninas por conta do comportamento. E aí eu comecei a ver os históricos de violência. Maioria sofrendo serviços dos pais, dos namorados das mães, dos companheiros, né? E estupro e todo tipo de violência, e que desenvolvia alguns comportamentos diferentes entre as meninas de lá. Aí de lá eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, aí saiu minha nomeação para vir ocupar um cargo no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, em 85, e no ano de 86, 87, foi acho que quando a gente se conheceu, eu fui trabalhar no tribunal, né, na área criminal. Eu trabalhava na época, né, no júri, né, naquela parte do certo do júri, e a partir dali eu fui me abrindo ainda mais os meus olhos para o lado do crime, mas assim, para compreender a dinâmica do crime. Como é que é esse crime, quem são os envolvidos, como é que é esse processo. Aí foi quando, né, em meio daquelas greves todas, eu aí sofri um processo administrativo e maravilhosamente eu fui parar na vara de execução penal, que eu tenho que agradecer quem abriu aquele processo administrativo, que a partir de eu entrar na vara de execução penal, eu comecei a trabalhava na Carta de Guia, então eu acompanhava tudo que entrava de petições para progressão de regime aberto, semiaberto, e aí eu fui entendendo, compreendendo as engrenagens da execução penal, né? E a população negra, jovens negros presos. Isso tudo foi na década de 90, né? E é muito interessante que aí, naquela década de 90, a gente já tinha 90 mil presos no Brasil. E todo mundo assustado com 90 mil presos, né? Isso nos anos 90, né? E eu já era, naquela época, eu já fazia parte do Comitê da Mulher Negra, fui uma das fundadoras, e eu recebi um convite do pessoal da Pastoral Carcerária, que eu também atuava como voluntária, com o Padre Chico,
para fazer parte da Subcomissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, né? Então, nos anos 90, eu estava trabalhando na vara de execução criminal do Tribunal de Justiça, eu era de Guiledés, e fazia parte, como voluntária da pastoral carcerária, aí desse núcleo da OAB. Então, aí, meu bem, era a fome com a vontade de comer, era o que eu via, né, que eu via, aqueles processos tinham vida, eram pessoas. Eu via, você trabalhando no tribunal, você sabe, na vara criminal, a gente via o que era o cotidiano de chegar, tipo, 7 horas da manhã, de ter filas imensas fazendo curva na Viaduto Maria Paula, com mães, a maioria senhoras negras, com as carteiras dos filhos, com os documentos dos filhos embrulhados no saco plástico. Muitas iam ter aquela oportunidade de ver o filho desde o momento que ele foi preso, quando ele ia ser ouvido em julgamento. Era a oportunidade. A grande maioria das pessoas que entravam naquele fórum criminal era a maioria entre mulheres negras, mães, tias e tios, indo ver os seus filhos estavam sendo condenados, fora aqueles, os familiares, as testemunhas que iam depor nas audiências. Então, aquele tribunal, para mim, está trabalhando no Tribunal de Justiça, na vara criminal, na vara de execução criminal, e a gente acompanhava todo dia aquele ritual de entrar com preso, sair com preso, preso chegar algemado, e a mãe chorar porque viu o filho, a vítima dizendo, ele, quer dizer, toda aquela coisa que a gente frequentava, que a gente via na nossa realidade, antecede muito o filme Justiça, né? O filme Justiça mostra muita coisa, mas nós vivenciamos aquele ritual de dor e sofrimento. Então, nos anos 90, o que o filme Justiça mostra, a gente vivenciou aquilo nos anos 90, né? No começo dos anos 90, quando a gente trabalhava no Tribunal de Justiça. E isso sempre me despertou a cruzar a questão racial com a questão criminal, né? E aí, por aí, lá nos anos 90, né, o Thompson, né, um dos primeiros penitenciaristas, criminólogos no Brasil, no mundo, começou a discutir a questão das prisões e os efeitos das prisões e o que é isso, quem é que se prende, né? Isso nos anos 90. Então, hoje se fala de encarceramento em massa, mas nos anos 90 a gente já tinha encarceramento, já existia encarceramento em massa em São Paulo, só que os presos ficavam nos distritos policiais, né? Só depois que desciam para a casa de detenção, se fosse decretada a prisão provisória ou preventiva. Não tinha defensoria pública naquela época, né? Não existia defensoria pública, é uma coisa nova, 2006. Falando né? Em defensoria pública, você foi uma das pessoas que ajudou também a fundação da defensoria? Sim, eu fiz parte do grupo. E assim, naquele momento, na década de 90, tudo era muito encoberto. Né? As pessoas não falavam, como fala abertamente, do que está acontecendo agora. A gente via as pessoas caindo nas valas, nos bairros a gente sabia, mais um presunto, mais um morto, mas não saía nos jornais, ninguém sabia. Não. Só quem morava na periferia que sabia. Sim, mas tinha notícias populares, né, que fazia questão de fazer aquela mídia sensacionalista, entendeu? Que espreme sai sangue, mas eu fiz parte do grupo que fundou a Defensoria Pública, né, em São Paulo. Tinha gente da Pastoral Carcerária, a Melinha da União de Mulheres, né, Simvaldo do Instituto do Negro do Padre Batista, então teve bastante gente que ajudou. Nós elaboramos praticamente o projeto da criação da Defensoria e os requisitos para ser defensora. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse grupo que criou a Defensoria, porque a Defensoria é a única porta, né, a porta da esperança. Acho que é por isso que a cor é verde, né? Para quem é pobre, preto da periferia. Porque outro detalhe, Sandra, que quando a gente vai falar sobre, principalmente quando a gente vai falar sobre a questão de encarceramento, uma das coisas que a gente tem que ter bem claro, que o encarceramento não é uma coisa que começa nos anos 90, que começa nos anos 2000, não é. Né? Se a gente for falar de encarceramento, de quem se prende, quem é preso nesse país, os primeiros povos que foram presos nesse país são os povos indígenas. Se eu não reconhecer que os primeiros presos foram os povos indígenas, as primeiras torturadas foram os indígenas, os primeiros jovens exterminados foram os indígenas,
Eu não posso estar falando de encarceramento, eu não posso falar de racismo, não posso falar de tortura, não posso falar de violência contra a mulher, se eu não reconhecer quem já estava aqui antes. Sabe? Eu tenho que reconhecer que esses foram os pioneiros de todas as atrocidades do colonizador branco europeu, enfim, colocou aqui nesse país. Então, e outra, para a gente pensar da ótica do que é o encarceramento em massa, você imagina, né, jovens indígenas livres, com uma outra cosmovisão indígena de modo de vida, produção e coletividade, ser encurralado e dizer, agora vocês vão trabalhar para a gente, vocês são escravos, acabou a liberdade. Porra, cara, a abolição indígena, a escravidão indígena foi até 1680. Quer dizer, mais de 100 anos você escravizou os povos indígenas. Então, quantas não foram ser viciadas, quantas mulheres não foram torturadas, quantos jovens, quanta gente não foi... Sabe? E outro dado também da história, né? O Brasil, por mais de 200 anos, ele foi degredo de Portugal. Então, quem arrumava as tretas lá em Portugal e a conta o rei de Portugal, num projeto de povoamento da Nova Terra, vinha tirar a cadeia aqui. Então, o Brasil ele surge com um estupro coletivo de indígenas, seguidamente se torna um lugar de cumprimento de pena para aqueles que atentavam à coroa portuguesa, homens e mulheres, as mulheres acusadas de bruxaria, isso e aquilo, entendeu? Né? E depois vem a saga, né, que é uma das mais cruéis, que é a saga da escravidão. Quer dizer, eu digo que a escravidão no Brasil foi uma execução de sentença sem que houvesse um crime. Você tira a liberdade... Você tira a liberdade, né? Você tira a liberdade dessa pessoa, né? Você a escraviza, você tira a liberdade dessa pessoa, você quer que ela seja subordinada a você, tira a força vital dessa pessoa para o trabalho, né? Então, o que falta? Quando você tira a liberdade, você prende. Destrói a família todinha. E outra, tem um outro dado mais terrível, né? Todo mundo fala da questão do George Floyd. George Floyd, eu não consigo respirar. Verdade. E essa frase do George Floyd foi falada, com a máxima certeza, durante 350 anos que perdurou o tráfico transatlântico de africanos para o Brasil. Imagina, jovens, a maioria jovens, africanas, Spielberg, num momento de lucidez, fez aquele filme Amistade, que com certeza ele reproduziu todas aquelas cenas ocorreram de verdade no tráfico transatlântico, sem contar que esses 300, 400 jovens que vinham no tráfico eram jovens africanas, acorrentados uns aos outros. Não foram poucas as rebeliões no interior dos porões dos navios. Quando não eram rebeliões, era invasão de navios piratas. Quando não eram tempestades que afundavam esses navios com carga. Então, gente, aconteceu muita coisa. Quem chegava no Brasil, chegava também naquelas condições, porque você põe 400 pessoas no navio, dá uma comida de péssima qualidade, pouca água, pouca luz, sem ar para respirar. Não foi uma nem duas vezes que inúmeros jovens do interior dos navios negreiros não só morreram, mas antes de morrer gritaram, eu não consigo respirar. Então, esse eu não consigo respirar não é só um grito de George Floyd. O joelho do colonizador, ele está até hoje no pescoço dos povos indígenas e da população negra, que não conseguem respirar. Quer dizer, é uma coisa que está aí há mais de 350 anos. E aí, quando você pega o interior de um navio negreiro e você entra dentro de um presídio, e aí você entra dentro de uma galeria, você vê uma cela que cabe 4, e você vê 20, 25 pessoas amontoadas, sem luz, comida de péssima qualidade, sem ar para respirar, pouco ou nenhuma água durante o dia. Pô, cara, os caras também estão dizendo eu não consigo respirar. Entendeu? E essa é uma realidade do sistema penitenciário brasileiro que escolhe uma população, né? Você tem 2 métodos, né?
eu escolho os povos indígenas para exterminar e eu extermino também a população negra, que são os povos inadequados para um padrão de vida dito civilizatório, né? Que a gente, né? Que é o que a gente vive. Tanto que depois da escravidão não deram terra, né? Não deram nenhum tipo de compensação pela escravidão e ainda perseguiram pela cultura, pela religião, né? E depois colocaram outras pessoas no lugar dando terra e ainda estão perseguindo até hoje. E hoje, quantas pessoas estão encarceradas? Você tem ideia? E quantas estão injustamente? Olha, eu falo uma coisa que eu sempre digo. Pós-abolição, a primeira lei que foi criada é a reforma do Código Penal. Eu proíbo a capoeira, eu proíbo a mendicância, eu proíbo as religiões de matriz africana, né? Os crimes de feitiçaria, quer dizer, e a mendicância. Então, eu faço uma lei que vai diretamente atingir quem? Né? Quem há 2 anos conseguiu a liberdade. Aí eu vou criar manicômios, eu vou criar mais presídios, eu vou criar asilos, eu vou criar casas de correções para jovens. Então, vai assim, encarcerar toda a população que acha inadequada. Exatamente. Então, tipo assim, olha, eu te dou a liberdade, mas assim, a liberdade numas, né? Quer dizer, você não tem a construção da cidadania para a população negra, é uma construção ainda contínua. Nós ainda não atingimos o patamar de cidadão. Tanto que Milton Santos ele fala, né, no livro dele, da cidadania mutilada. Nós vivemos essa cidadania mutilada ainda hoje. Né? Nós temos uma cidadania totalmente esfacelada. E aí, quando você me fala qual é o número de presos hoje nós temos, no sistema total, uns 745 mil pessoas presas, quase 800 mil, entendeu? Desses 740 mil presos, só em São Paulo nós temos mais de 250 mil. Desse total de presos, de 756 mil, 46 mil que falei, 40% são presos provisórios. O que é preso provisório? Preso sem condenação. E poderia estar na rua, mas está aguardando o julgamento. Então, estão sem condenação, 40%. Né? Entre presos provisórios. Disso, eu tenho 36 mil mulheres, né, presas. Dessas 36 mil mulheres que eu encontro presas, eu tenho mulheres grávidas, né? Eu tenho mulheres presas provisórias, cerca de 77%. Né? Dessas presas, né, eu digo a você que principalmente, a maioria são jovens, são negras, de 18 a 30 anos, tá? Dos 746 mil presos, 67% são negros, de 18 a 25 anos, né? Os crimes são crimes são crimes de contra o patrimônio, crimes que relevam não só o patrimônio, como também crimes associados ao tráfico. E tem um outro detalhe, né, que dentro dessa população, principalmente agora com a questão da Covid-19, você tem uma série de comorbidades. Então, superlotação, você tem doenças respiratórias, né? Você tem bronquite, você tem asma, você tem doenças pulmonares, você tem doença neurológica, você tem tuberculose, você tem um leque de doenças que você passa a adquirir dentro da superlotação do sistema. Né? São Paulo são centros de detenção provisórias, foram feitos para 600, cada um tem quase 2.000, 2.500 presos, entendeu? Então é uma coisa absurda as condições, e aí cada vez mais a gente vê que a prisão ela é ineficaz, porque você prende as pessoas e os crimes continuam acontecendo, então a prisão é ineficaz, não adianta, a prisão não adianta. O problema não está em prender as pessoas. O problema está na divisão da economia, né, brasileira, a estrutura econômica que a gente foi invadido e permanece até hoje. Quer dizer, tem um estímulo muito grande ao consumo e as pessoas não querem ficar para trás também, né? Tem isso também. Não, você tem uma relação de encarceramento que você tem uma política que você é o que você tem. Então, você está numa sociedade que a sociedade diz, você vai ter a partir de uma política de consumo de capital. Então, as pessoas, para se sentir inseridas, elas têm que consumir. E, para consumir, elas vão ser capazes de fazer tudo. Então, principalmente o jovem, se você está com uma geração
uma geração aí de 18 a 25 anos, você tem uma geração de 14 a 18 anos que não trabalha, antes da pandemia, que a geração nem trabalha nem estuda, né? É uma geração que está aí, né? Essa geração ela é bombardeada por marcas de celular, é bombardeada por marca de tênis, é bombardeada por marca de roupa, é bombardeada com uma série de coisas que exigem um consumo dioturno, consumir para poder existir, para poder ser recebido no meio, né? Essa maioria dessa população. Jovens negros também estão inseridos nessa população. Então, o que o menino que mora lá em Alphaville tem, o menino que mora no fundão da cidade de Tiradentes também quer. Com certeza. Você está entendendo? É natural. Né? Ele vai querer, só que ele é filho de mãe solteira, né? A mãe dele sozinha, com mais 3 irmãos, entendeu? Que tem que segurar, aí mora uma tia junto, aí mora um primo junto. Você está entendendo? Geralmente as famílias são todas um ajudando o outro, né? As famílias pobres. As famílias pobres e negras são isso. Então, você está numa sociedade que o tempo todo está pedindo para você consumir. Você passa a ser a partir do que você tem. Se você... O que nós vemos agora... O que nós vemos agora é um incentivo a prender pessoas sem necessariamente ter culpa, né? A desculpa de que parece que é suspeito, parece com alguém e se prende a pessoa, às vezes mata a pessoa, às vezes enforca a pessoa. A gente tem visto ultimamente muitas cenas, né, que lembra algumas coisas dos racistas dos Estados Unidos, né? Parece até que quando as pessoas assistem filmes ficam imitando aqui. Então, eu estou lembrando esse último rapaz que foi preso, que foi solto agora em função de todo mundo está reclamando na internet, o músico da Orquestra de Grotas, né? Ele foi... Existe uma ideia de que é negro, é suspeito. Então, parou a pessoa, prendeu sem acusação alguma e ficou preso. E foi solto com liberdade provisória de ficar em casa sem ter culpa. A própria orquestra confirmou que do que ele foi acusado, ele está inocente, mas não foi comprovado, ele ainda está como culpado. Então, é uma pessoa que perde a habilitação social, né? Que perde toda a habilitação social quando vai encarcerado pelo menos uma vez, que fica 2 meses, 3 meses, como aquele rapaz também, que, por causa de um desinfetante, foi preso e ficou um tempão preso, mesmo todo mundo socialmente clamando por ele. Como que você analisa essa prisão de pessoas comuns do nada, e que muitas vezes resulta até em morte, antes de chegar mesmo no sistema prisional? Eu acredito que existe uma política em curso, Sandra, uma política em curso no pós-abolição, que está muito clara, que está aí. Hoje nós temos uma estrutura totalmente que sempre foi racista. O racismo estrutural não nasceu há 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. O racismo estrutural está aí desde da chegada do primeiro navio negreiro. O racismo estrutural está com a chegada do primeiro navio africano que ancorou em Salvador. A partir daí, durante todo esse processo, o que nós temos? Nós temos um controle, assim como tinha o controle social do Rousseau, contrato social do Rousseau, nós temos o controle penal racial brasileiro, estimulado pela direita. Então, o que a gente vê hoje não é nenhuma novidade. Durante os anos 70, durante os anos 60, durante os anos 30, 40, 50, quem era abordado pela polícia eram negros. A estrutura do pós-abolição viu nos negros, né, na população negra, um inimigo em potencial, revoltoso e periculoso, dentro das teorias lombrosianas e de Nina Rodrigues, que desenharam um perfil, né, de uma identidade criminosa. Né? Basta ver os anúncios que falam, procura-se escravo que fugiu da fazenda tal, manca do pé esquerdo, do pé direito. Você vê esses anúncios nos anos de 1800, não tinha Gobineau, não tinha Nina Rodrigues, não tinha Lombroso, já tinha os anúncios.
Ele é de alta periculosidade. Pede-se quem capturar, olha o nome, capturar o escravo. Você vai ver hoje na estrutura de segurança pública, departamento de captura. Captura é buscar quem fugiu. Quer dizer, o escravo não tinha cometido nenhum delito, ele foi em busca da liberdade, ele fugiu para ser livre, né? Na verdade, o bandido foi quem o prendeu. Sim, mas eu estou dizendo, a construção de uma identidade criminosa vem desde o processo da escravidão, né? E aí, o que você vê? Você vê no pós-abolição todas essas leis, Lina Rodrigues, né? A influência de Lombroso, Lina Rodrigues, Coelho, esses eugenistas todos, do lado do direito. Direito é o quê? É composto pela elite. Então, quando a família real vem para cá, vem a família real com seus 20 mil. Primeira coisa que eles vão fundar é a Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito lá de São Francisco, aos moldes da Universidade de Coimbra. Para que você vai fazer direito? Para garantir os patrimônios, a vida e a segurança de famílias ricas no Brasil. E, ao mesmo tempo, a segurança pública. A segurança pública vem para quê? Não é para proteger pobres, vem para proteger a elite. Então, a segurança pública que nós temos hoje sempre foi voltada para a elite. Não, pobre totalmente, que pensa que... Pobre totalmente que pensa, colonialista, né? Exatamente, pobre que pensa que tem segurança pública. Não tem segurança pública coisa nenhuma. Ele tem que ser contido pela segurança pública ostensiva. Né? Uma coisa é a polícia civil, que é investigativa. Outra coisa é a polícia militar, que é uma polícia ostensiva. E aí, quem é que faz a abordagem policial? Quem é que vai definir que aquele elemento está na rua tal, na travessa tal, em tal horário, ele é suspeito? Quem é que constrói essa identidade do elemento suspeito? Ela é construída dentro de uma estrutura da segurança pública, que é para proteger os mais ricos. E quem é esse inimigo? É um rapaz negro, é 3, 4 jovens negros que estão na calçada, que estão sentados, que estão tomando cerveja, que estão dando risada, que estão brincando, que estão rindo. Esses são os inimigos públicos número 1, né? Que não podem atravessar o centro da cidade, pegar o metrô à noite e descer lindamente saindo da Zona Leste, pegando o metrô na estação da Sé até Paraíso e passear na linha amarela, por exemplo. E ir lá para o da Vila Madalena de metrô. Por quê? Porque aquele não é um não lugar para ele. No lugar dele passear, se ele quiser, pega o trenzão em Zona Leste, Itaquera, vai lá para baixo. Vai até a linha Lilás, vai até Lago 13. Você está entendendo? Vai lá na Giovanni Grom. Agora, não fica querendo fazer graça na estação, na linha amarela, que não é teu lugar. Essa que é a grande questão. São os lugares. Você não tem uma segurança pública tão eficiente no que se refere ao controle nas zonas ricas, nas regiões nobres de São Paulo. Você vê uma polícia ostensiva nos bairros mais pobres, na Paraisópolis, na Brasilândia, no Itaquera, Tiradentes. Na cidade de Tiradentes. Aí você tem uma polícia ostensiva, porque ali é lugar de inimigo, é território inimigo, entendeu? Agora, você não vê essa mesma polícia na região de Jardins, entendeu? Na região mais nobre, você não vê. Diferente, a pessoa tira o seu carro da garagem, naquela região nobre, boa noite, como vai? Tudo bem? É assim que ele é abordado pela polícia. E o diferente. Então, você tem uma escolha daquelas pessoas que são potencialmente inimigos públicos, entendeu? Pessoas que têm que ser controladas, pessoas que têm que ser punidas. Então, você vai ter prisões ilegais, né, autoritárias ilegais, como é no caso do Rafael Braga, no Rio de Janeiro, né, que foi a única pessoa que foi presa das manifestações de 2013, né, com mais de não sei quantos mil, branco, bem nascido, bem alimentado, mas ele foi que foi preso, né, e ficou preso por causa de um pinho-sol, né. Você tem, no caso, esse jovem que é o Luiz Carlos, né, que é o músico, que foi preso ontem, né, e foi preso quando todos os amigos dizem, nesse dia ele estava tocando num bar, e aí por um erro, e eu acredito administrativo, né, da divisão do departamento, né, dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com certeza houve um mandato
um reconhecimento por fotografia que não se sabe que foto é essa, onde foi tirada, em que momento foi tirada, e esse garoto tem um nome vinculado a um crime que ele não cometeu. Agora, ele, por sorte, ele foi concedido alvará de soltura e ele teve muita iluminação, muita luz, porque o juiz que o liberou, que concedeu o alvará de soltura, é um juiz negro, localizado, que sabe que é negro, que tem uma postura, que tem um olhar, entendeu? Tanto que a sentença dele foi aonde esse rapaz, né, tocando um instrumento ia ser tão violento, né? Que é o André Nicolito, que eu tive até a honra e o prazer de fazer já uma live com ele sobre encarceramento em massa. Ele é juiz de São Gonçalo. Então, esse teve essa sorte, diferente daquele outro jovem, né, que foi preso no Paraná, em que a juíza branca fala assim, devido à sua raça, é normal que ele seja vinculado a uma facção criminosa. Já é aquela ideia criminosa do tempo da escravidão. Exatamente. Né? Então, você tem uma juíza que condena 14 anos e não sei o que, e ainda coloca a questão raça na sentença, e você tem um juiz negro, né, que deixa bem claro, né, que ele precisa de maiores informações e ele pede ao Ministério Público maiores informações para essa prisão. Quando ele vai ter que estar de prisão provisória, porque vai ter necessariamente que provar tudo isso. Então, ele está tranquilo, ele vai ficar em casa. Mas, nem foi flagrante, né? Não, tinha um mandato de prisão expedido para ele. A qualquer momento ele poderia ser preso. Ele não sabia ser mandado de prisão. Então, essa forma são as formas mais cruéis. E não é só ele, a gente tem números. Eu não posso te precisar quantas pessoas são inocentes, mas eu posso te precisar que tem um número muito elevado de pessoas que, quando vai fazer o reconhecimento, acusam, não, mas é que parece, não sei igualzinho é ele. Quando vai ver, não é a pessoa, né? Quer dizer, parece aqui um monte de jovens negros e uma caixa de tomate é tudo igual. Não é, entendeu? Isso. Então, esse cuidado do reconhecimento é uma coisa seríssima. Você tem que fazer um reconhecimento, você vai com 99% de certeza que é a pessoa, sabe? Você fica num vidro de um lado e você vê a pessoa não te vê. Agora, reconhecimento de fotografia, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Demais, então, né? é muito cruel isso. A sorte assim, que esse menino teve muita luz e que caiu com um juiz de plantão, que é um juiz parceiro, que compreende, que sabe a questão, porque senão poderia não ter saído. Nos Estados Unidos, existe uma organização eugenista, que é a Ku Klux Klan, que tinha, desde a década de 40, como diretriz, utilizar as mulheres para acusarem os homens negros por qualquer coisa. Estupro, violência, qualquer roubo, acusar os homens negros por qualquer coisa. Qual a estratégia que você acha que existe no nosso sistema aqui que faz esse tipo de coisa? Tem aqui o G. Salviano está dizendo que, para exercer a soberania, seu biopoder e a necropolítica, o Estado racializa e determina qual população deve ser matável. Então, qual a estratégia que você acha que está sendo usada para encarcerar pessoas, acusar indiscriminadamente, prender e até matar? A gente está falando até de um genocídio mesmo da população negra, dos nossos jovens, que seria o futuro, né? Qual é essa estratégia que está sendo usada por esses raciadores e eugenistas? Olha, eu acredito que o projeto deles não é um projeto novo, né? Já nos anos 30, no primeiro congresso de eugenia, nos anos 20, no primeiro congresso de eugenia, já estava se prevendo que os negros não viveriam mais 50 anos. Isso em 1920, nós estamos 132 anos pós-abolição aí vivendo. Quer dizer, né? Então o projeto dos caras deu errado. Então, como é que eu garanto encarceramento, extermínio, com tanta eficácia? A ausência de política pública. Acabou. A questão de orçamento público. Acabou. Os caras falaram, bom, já que eles não morrem, nós vamos matando eles.
lento, gradual e seguramente. Vamos oferecer para eles as piores escolas públicas na periferia, vamos oferecer professores mal remunerados, vamos deixar eles morando bem distante de ponto de ônibus, do lugar de trabalho, para eles sair de casa 5 ou 4 horas da manhã, chegar em casa 8 horas da noite, só tomar um banho e dormir, sabe? Não vão ter tesão para estudar, porque vão estar muito cansados, porque eles vão passar 2 horas dentro do ônibus, 2 para voltar, são 4 horas por dia, então eles vão estar moídos. No sábado, vamos deixar eles ficar lá nos botequinhos, lá perto de onde eles moram, né? Porque eles vão estar tão cansados que eles não vão querer vir para o centro da cidade, não vão querer ir para a região nobre para se divertir. Então, deixa eles na periferia. Não vamos fazer regulamentação de terreno baldio. Não vamos fazer uma política de habitação decente. Vamos pôr eles em 44 metros quadrados, está muito bom para eles. Entendeu? É isso. Não vamos fazer casa de coab com elevador. Ele se vira subindo 6 andares. Se ficar velho, azar deles. Essa é a política pública. Essa é a política pública. Quer dizer, quando a gente vai para a periferia, quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de extermínio, eu estou falando disso. Eu estou falando de morar mal, de ter 2, 3 condições para pegar para trabalhar, de pegar um transporte público lotado, tá? De pegar o Vale Transporte, vender o Vale Transporte para poder ter um dinheirinho, vender o Vale Transporte, vende o Vale Refeição para ter dinheiro, tá? Eu tenho, as unidades de saúde básicas não dão conta dessa população, porque nem sempre tem médicos, quer dizer, o que era para ser uma coisa de ponta, não é, entendeu? As delegacias, né, a maioria, o que você tem nos bairros são delegacias da Polícia Civil, entendeu? Então, você tem, na periferia, você não tem lazer, você não tem atividade, você não tem espaço, você não tem mais campinho de futebol para os meninos jogar bola, você não tem mais salãozinho de baile para a juventude dançar no final de semana, você não tem quadras, a não ser society, que a molecada tem que juntar dinheiro para pagar para jogar. Essa que é a realidade. Então, você não tem uma juventude que não tem onde jogar energia. O primeiro jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians, eles vão se engalfinhar, porque eles não têm mais espaço para jogar bola. O campo de futebol hoje é substituído por um celular. Esses moleques ficam dia e noite nesse celular, não joga mais bola, não joga mais nada. Quer dizer, você tem uma energia represada desses jogos. Fora a ausência, né, de perspectiva de vida. Então, tudo isso está dentro de um pacote, entendeu? De extermínio. Está dentro do pacote de extermínio. E fora isso, você tem a grande questão, que é a questão das drogas. Entendeu? Que é a hipocrisia da guerra às drogas, que na verdade é guerra aos pobres. É uma forma de exterminar essa população. Então, quando você fala de guerra às drogas, é guerra contra quem? Entendeu? É contra quem? Porque isso surge em 1971, com o Nixon nos Estados Unidos. Ele precisava dar um jeito na população hispânica, que é descendente de indígenas, né? E na população afrodescendente, que é descendente de escravizado. Eu estou numa crise, eu tenho que inventar alguma coisa para dar um fim nesse povo. Então, o que eu faço? Já que eu não posso exterminar dando tiro e fuzilando, eu mando para a prisão. E ali as condenações, 10, 15, 20 anos. Entendeu? E o Brasil tem a mania de imitar tudo de pior dos Estados Unidos. E aí traz para cá essa política de drogas. Então, você vê... E para isso funcionar, Sandra, isso funciona de uma forma muito eficaz. Você lembra dos anos 70, aqueles programas já radiofônicos de crime, né? Sensacionalista. Era o Homem do Sapato Branco, Gil Gomes, Afanásio Jazade. Que era só o que o pessoal ouvia. Então, Jornal Primeira Hora. Então, ali você já desenhava uma identidade criminosa das pessoas. Foi pego com 2 quilos de chibaba, que era maconha, né? E chibaba, estava com gererê, estava portando tóxico, né? Tudo no jornal era tóxico. Então, você desenhava uma identidade criminosa, né? De um traficante, né? Só que aí, o que a gente vê hoje? Nós vemos hoje, né? Que, principalmente a mídia, né? A mídia corporativista, as grandes corporações da mídia, né? Que fazem programa de televisão, de rádio, né? E principalmente a Record e a Bandeirantes, né, e o SBT optaram, dentro dessa mídia corporativista, de fazer
uma programação voltada pela violência da cidade. Então, eles têm toda uma narrativa de uma construção de uma violência, de uma periculosidade de determinados indivíduos. Aquilo dá audiência, né? E aquilo é manipulado pela direita. Você não vê a construção do medo nas pessoas, né? É a construção do medo nas pessoas. Do medo. Eu manipulo através do medo. Agora, você não vê essas mesmas empresas, né, midiáticas de comunicação fazendo uma discussão sobre o extermínio da juventude negra. Todo dia falando contra o extermínio da juventude negra, você não vê. Você não vê elas falando da hipocrisia, né, do tráfico de drogas no Brasil. Você não vê essa empresa falando nas reportagens sobre a Cracolândia e dizendo a Cracolândia tem que acabar. Não, mas ninguém fala. A Cracolândia está debaixo do sovaco da Delegacia de Narcóticos de São Paulo. Você não vê eles fazendo essa discussão. Você não vê eles fazendo a discussão, né, da redução dos danos pelo uso ou abuso de qualquer substância, né? Você não vê, você vê eles criminalizando os usuários da Cracolândia, eles criminalizando, porque se é crime de saúde pública, né? Não é um crime de saúde pública, é a minha saúde, eu usando droga, é a minha saúde que está em jogo, eu sou responsável pela minha saúde, não pela saúde do outro. É uma questão de saúde pública, deveria ter uma política de saúde pública para se resolver a questão do cidadão, mas não vê o usuário como um cidadão. Porque é negro, eu acho que assim, o cidadão, eu acho que assim, a política de drogas no Brasil tem que ser entendida como política de segurança, não de segurança pública, de saúde. Pô. Quem quer? Porque se você vai discutir drogas, então tá, vamos discutir droga, então vamos discutir o açúcar, vamos discutir o sal, vamos discutir a cervejinha, vamos discutir a caipirinha, vamos discutir o uísque, vamos discutir o vinho. Então, vamos discutir isso. Tudo droga. Não adianta vir escrito na garrafinha, beba com moderação. Se ninguém quiser beber 5 litros, ele vai beber 5, 10, 12, pronto. Então, eu não posso deixar de discutir. É para discutir política de droga? Então tá. Então vamos proibir de vender vinho, vender cachaça, vender cerveja, porque é tudo droga. Seria o mais tudo coerente, droga. Né? Seria o mais coerente. Então, a gente não... Então, se eu tivesse realmente uma preocupação com a saúde pública, e se você fazer um cálculo, você não tem tantas pessoas doentes ou mortas pelo uso de drogas. Você tem pessoas mortas por conta dos confrontos nos espaços de território pela disputa do tráfico. É diferente. É disputa de território. É questão comercial. É uma empresa e outra empresa. São quando as empresas, que eu não vou dar nome para facção aqui, eu chamo de empresas, as empresas e seus concorrentes. É a questão de reserva de mercado das empresas. Tá os donos das empresas não aparecem, só os testas de ferros. Porque às vezes os donos das empresas estão no poder. Os donos das empresas não são só que estão no poder, né? Os donos das grandes empresas são que financiam. Então, os donos das grandes empresas fazem um discurso contra a liberação das drogas, contra a descriminalização. Eles são contra descriminalizar. Porque se descriminalizar, deixar de ser crime, né, vai quebrar muita empresa. Se o cara que usa a maconha dele for comprar a maconha dele na padaria, ou seja, lá onde ele for, e pagar o imposto, ele vai estar quebrando empresa. O cara que cheira a farinha dele, vai comprar os pininhos dele, vai pagar o imposto, está quebrando a banca. Você está entendendo? Essa que é a verdade. E não é só questão de quebrar a banca, não é só isso. São os interesses que essas empresas têm, que as coisas se mantenham como elas estão. Então, essas empresas têm um número muito grande de funcionários terceirizados, né? Com certeza. Autônomos, né? Autônomos. Completamente, entendeu? Sem qualquer vínculo empregatício. Então, é tudo pelo dinheiro, é o capitalismo, né? E, assim, então, esse encarceramento da população negra, na verdade, ele faz parte de um pacote de opressões, né? Ele tá engendrado, Sandra, numa política de... quando eu falo extermínio lento, gradual e seguro, o que eu estou falando? Eu não ofereci no pós-abolição nenhuma política pública. Eu não vou oferecer nenhuma política pública. Eu não garanti escola, moradia digna, trabalho digno, eu não garanti nada. Nós, no Brasil, somos
extraordinários. Entendeu? Principalmente quando o povo gosta de fazer aquela comparação, os pretos daqui dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Os americanos tiveram terra. Exatamente, tiveram terra, tiveram o seu jeguezinho, sofreram a segregação, sim, mas eles tiveram terra e uma vaca, e um jeguezinho. A gente não teve nada, então a gente é muito, muito bom, entendeu? A gente conseguiu se organizar em 1695, com o Quilombo dos Palmares. A gente volta, a gente teve a primeira petição contra a tortura e os maus tratos no Brasil, escrita por uma escrava em 1770, que sabia ler e escrever, Esperança Garcia. Você entendeu? A gente teve em 1770, também nos Goiás, Teresa de Benguela, que assim, quando o marido dela morreu no Quilombo de Pariterê, ela foi uma mulher que reorganizou todo o processo de defesa do Quilombo. Tinha eleição direta, tinha parlamento para discutir as coisas no Quilombo. Isso em 1700, gente. Você está entendendo? E aí então, as pessoas têm que parar de falar que negro aqui não faz nada. Nós fazemos muita coisa há muito tempo, tem muita luta do povo negro aqui, sim, que é apagada, né? E é apagada porque dentro desse projeto político de extermínio tem um apagamento da memória. Então, quando eu nego a tua existência através da memória, de espaços públicos, de uma série de coisas, eu também estou apagando o teu futuro. Quando eu apago a tua memória do passado, eu apago o teu futuro, porque você não tem referência lá atrás, você também não vai saber como vai fazer daqui para frente. Então, é um processo cruel, desumano e degradante. Agora, por outro lado, também, né, eu sou de uma política que a gente tem que valorizar o que é nosso, sabe? Eu tenho que valorizar, quando eu digo, né, valorizar, é nos valorizarmos e admirarmos o trabalho que foi feito por centenas, milhares de pessoas aqui no Brasil, negras. Quando eu trago Teresa de Benguela, quando eu trago Esperança Garcia, sabe, eu não preciso ir lá fora buscar mulheres fodásticas, como diz o mundo, a gente tem aqui. Só que a gente não valoriza o que a gente tem aqui. Precisa vir alguém de fora para dizer, olha, vocês têm fulano de tal, vocês não sabem. Entendeu? Então, eu acho que é essa a grande questão que a gente vive. A gente vive numa supervalorização do externo e subvaloriza as pessoas que nós temos aqui no Brasil. As nossas histórias, as nossas conquistas, as nossas glórias, entendeu? E as nossas crenças também, né? Sim, eu acredito que as ressignificações, quando você fala de crença, você me lembra a Irmandade da Boa Morte da Bahia, né? Quer dizer, uma entidade que foi fundada em 1830 por mulheres escravizadas, forras, escrava de ganho, no Recôncavo Baiano, na Bahia, e essas mulheres ressignificaram as religiões de matriz africana. Começaram a desenvolver os terreiros no Recôncavo Baiano. E eram mulheres para frente do seu tempo, elas eram abolicionistas. Então, em 1830, eu acho fantástico isso, 1830, a primeira organização de mulheres negras e das Américas. Então, eu não preciso ficar lambendo o ovo de gente de fora, não. Eu vou lamber o ovo das minhas veinhas. Porque em 1830 elas foram abolicionistas. E está lá até hoje. 190 anos fez esse ano a Irmandade da Boa Morte. Quer dizer, eram mulheres feministas negras, que ressignificaram as religiões de matriz africana, eram abolicionistas porque queriam a liberdade de seus filhos e maridos. E hoje, o movimento que eu acho mais próximo da Irmandade da Boa Morte, que eu sou apaixonada, eu torço para que elas brilhem cada vez mais, são as frentes estaduais de desencarceramento, que está existindo em vários estados, sendo chamada por mulheres, a maioria negras, de periferia, que nem aquela dona Teresa, entendeu? Sabe? Que dá um show, tá dando um show, entendeu? Na forma de dizer, na forma de se expressar e dizendo aqui vem. Quer dizer, são as frentes estaduais de desencarceramento tendo de ponta mulheres negras. A única coisa semelhante a isso é a Irmandade da Boa Morte, que era e como surgiram essas frentes?
E como surgiram essas frentes? Essas frentes vieram dentro da Agenda Nacional de Desencarceramento, de política de desencarcerar nos estados. As famílias, as familiares foram se organizando, né? Foram discutindo, principalmente com esse processo da Covid, né? Principalmente com a ausência de informações dos maridos, dos filhos que estão presos, né? Que também a Covid é um vetor de tortura dentro do processo de encarceramento, porque você não tem informação. E também de genocídio, né? E de genocídio, porque um presídio, né, que uma cela cabe 6, tem mais de 20, e as orientações do OMS é isolamento e é distanciamento social, como você tem um distanciamento social dentro de uma cadeia com mais de 30% de uma cela? Não existe. Então, eu chamo aquilo de câmaras de gás, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, o que você tem? Você tem a organização dessas frentes para reivindicar o direito das famílias de ter notícias dos filhos, de deixar entrar alimento, de uma série de coisas, né? E a dignidade desses filhos e filhas que estão na prisão. Eu acho assim, essas mulheres da frente sensacionais, elas são autônomas, elas estão nós por nós. E igual essas mulheres, é a organização dessas mulheres que combate a violência contra o Estado, né? Que são, a exemplo das Mães de Maio, exemplo das Mães de Manguinhos, as Mães de Acari, que tem 30 anos, o caso das Mães de Acari, que são mulheres que, além de perder seus filhos de forma violenta, brutal, desumana, degradante, cruel, elas não têm nem tempo de chorar o luto. Elas têm que provar a inocência do filho. Então não dá nem tempo de chorar, cara. Tem que provar que o filho é inocente. Entendeu? Quer dizer, essas mulheres são extraordinárias. Recentemente, na Bahia, a polícia invadiu uma casa, bateu nos 2 filhos, falando que estava procurando um bandido. Não falou o nome de bandido nem nada, e deixou a população apavorada, né? Então, essas incursões, o que, assim, como você está falando dessas organizações, o que a sociedade civil, os movimentos negros, os movimentos que se preocupam com as mulheres, com seus filhos, com os homens negros, precisam fazer para diminuir o encarceramento em massa, como prevenção, antes de estar encarcerado, para diminuir essas incursões e essa matança do nosso povo? Isso é muito difícil, são várias coisas, entendeu? Tem que fatiar, né? A primeira coisa que a gente tem que fatiar para evitar o encarceramento em massa é a organização da sociedade civil, reivindicando, exigindo políticas públicas voltadas para essa juventude. Né? E quais são as políticas públicas? Eu preciso de uma escola, eu preciso de creche 24 horas, para as mães poderem trabalhar, poderem estudar à noite, se for o caso, terem aonde deixar seus filhos. Essa é uma da política pública, creche 24 horas. Eu preciso de incluir no mercado de trabalho essa juventude de 14 a 18 anos, porque tem 16, 17 anos e não consegue mais trabalho por causa dessa questão do exército. Principalmente os meninos, né? Eu preciso ter frentes de trabalho, eu preciso de ampliar o escopo de inserção de jovens no mercado de trabalho. Eu tenho que descobrir novas tecnologias de mercado de trabalho para inserir esses jovens. Essa que é a grande verdade. Se eu não tenho emprego... Nós temos que reinventar um país, porque neste sistema em que nós estamos, essas possibilidades, tanto no nível estadual e federal, não existem neste tipo de governo. Aí é que está. Aí é que eu estou falando para você. Quando eu falo, eu preciso recriar situações, tem uma coisa que decide isso. Chama voto. Acabou. É o voto que decide isso. As pessoas têm que saber para que caminho elas vão. A pandemia mostrou quem Deus é. A pandemia já mostrou. As pessoas vão ter uma oportunidade agora no mês de outubro. Se elas querem continuar com quem está aí, de que jeito que está, ou se querem inovar. Essa que é a questão. Quer dizer, uma das coisas principais é a organização social de base e a construção de uma plataforma política a partir daquele que eles escolherem para os representar. Porque as pessoas não entendem ainda que quem é votado é o representante. O representante leva as demandas para os poderes. Ele não faz. Então, pensar que o vereador vai asfaltar a rua, ele não vai asfaltar a rua, ele não vai colocar encanamento, ele vai negociar e vai dizer, é necessário, é preciso que se asfalte tal rua assim, assim, assado. Porém, para isso, tem que ter orçamento.
Porque se não tiver orçamento, também você não vai fazer nada. Então, quer dizer, vereador não pode prometer o que não vai fazer, deputado estadual também não, e federal também não. Quer dizer, eles são representantes. Tem que entender a função legislativa de um representante. Entendeu? Então, o que você tem? É uma pergunta muito diversa, mas você... A primeira coisa que resolve isso é mobilização e voto. Entendeu? Mobilização, voto, elegeu, pressão em cima do cara. Sabe? Vai ter sessão que o cara, vamos se organizar, vamos pegar o ônibus, vamos para a Câmara, vamos pressionar, vamos pôr nossas caras e vamos cobrar do cara, porque também tem isso, elegeu a figura está lindamente ganhando seu bom salário, com seus assessores, pinta algum projeto para ser votado, ninguém vai lá para dizer contra. Sabe? Então também tem que ter isso, quer dizer, a direita ela é articulada, a direita é articulada. O que nós estamos passando, isso foi redesenhado há 30 anos, gente. E não é de hoje. Os caras estão aí cozinhando pelas beiradas há mais de 30 anos. A gente que estava achando que estava na esquerda e estava tudo lindo, nada é eterno. Entendeu? Agora a gente vai ter que refazer a história. Porque senão vão construir mais presídios e menos escolas, né? Porque esse é o objetivo deles. Claro, mas esse é o objetivo dos caras. O objetivo dos caras é isso. Ter uma mão de obra fácil, uma mão de obra disponível, barata, entendeu? E privatiza os presídios, fica tudo entre nós com nós, e é isso, cara. Esse que é o jogo, entendeu? Numa sociedade altamente capitalista. A gente ia falar de encarceramento em massa, mas é muito mais do que simplesmente os presídios, né? É também o país e toda a estrutura que tem que está mudando para que não veja a pessoa no cárcere como uma necessidade de colocar o negro e criminalizar o negro, racializar as pessoas e criminalizar racializando. Eu acho que é muito mais sério que isso. As pessoas têm que ter por si, porque é o que eu te falei, você tem uma mídia que fica falando tem que ter pena de prisão perpétua, tem que ter pena de morte, tem que ter prisão perpétua, tem que punir, você tem uma mídia punitivista, a serviço de uma direita punitivista. Essa é a leitura que o pessoal tem que fazer. Tem uma mídia punitivista porque tem uma direita que está dando a linha punitivista. Entendeu? Quando a gente desde que não seja para os filhos deles, desde que não seja para os filhos deles, parentes deles. Só para os negros pobres e periféricos. É isso que eu estou falando. E aí, esse processo, quando a gente fala desse processo de extermínio, ele não é novo. O primeiro extermínio que a gente tem, nós tivemos, né, que a gente vai falar de extermínio, as guerras. Vamos pegar pela Guerra do Paraguai. Quem foi para a Guerra do Paraguai? Jovens e negros, que ela durou de 1864 a 1870. Quantos jovens negros não morreram na esperança de conseguir a liberdade da Carta de Alforria? Aí depois nós temos o massacre de Canudos, né? Mais de 25 mil pessoas morreram no massacre do Canudos. O que foi prometido para eles? Um pedaço de terra. Um pedaço de terra onde? No Morro da Previdência. O que tinha plantado no Morro da Previdência? Uma árvore chamava favela. Até hoje está nas favelas. Entendeu? Aí, depois disso, eu tenho a guerra de 1918, que foi a guerra... como é que chama? Aquela lá, a gripe espanhola. Quem foi que morreu em 1918? A maioria da população negra. Aí nós temos agora a Covid-19. Quem é que está morrendo? A maioria da população negra. Quem é que morre? Jovens e morre idosos. Quando você morre os idosos, você está matando as bibliotecas populares. Então, quer dizer, está morrendo... Então, você tem 4 processos de extermínio. Fora o massacre do Carandiru, fora o massacre da Candelária, fora o massacre de Vigária Geral, fora o massacre de Acari, fora o massacre de Eldorado de Carajá. Porra, cara! Sabe? E nós vivemos num país em constante guerra, na verdade. Não digo guerra, mas num processo contínuo de extermínio. Aí você vê as chuvas desse ano em janeiro. O que foi feito de Belo Horizonte? O que foi feito de Sabará? O que foi feito nas Minas Gerais? O que foi feito do Espírito Santo? Todo ano é a mesma coisa. E os caras estão fazendo o quê durante o ano que não arruma canalização para quando a chuva chegar, cara? E atinge quem? Quem mora nos morros, quem vem da ribanceira abaixo é a população mais pobre, que é a mais violentada. Você está entendendo? Por que eu não tenho uma política pública de moradia digna, habitável, com saneamento básico, com escola e com luz? Porque é para pobre preto.
Uhum. E eles não precisam, eles não vão alcançar isso. Você está entendendo? Essa que é a questão. Então, eles vão para os barrancos. Aí estão lá no barranco, área de risco, que eles nem sabem, daqui a pouco vem a chuvinha, eles morrem tudo. Ai, que maravilha. É isso. Na verdade, é assim mesmo que eles pensam, a gente já ouviu isso da boca do próprio. Nem gosto de falar o nome daquela criatura. Mas, assim, nós estamos já no nosso horário, assim, houve comentários, mas não houve perguntas, né? O GCV novamente falou sobre o massacre de lanceiros negros no sul do país, muitos negros mortos também, lutaram por liberdade. E, assim que palavra você pode dizer para os nossos leitores, nossos seguidores, as pessoas dos nossos grupos aqui? Olha, o que eu posso dizer para as pessoas terem muita atenção em quem vão votar. Essa é uma eleição muito diferente, uma eleição difícil, uma eleição diferente. Pensem no que vocês ouviram, não creiam em promessas, em sorriso fácil, promessa eu vou fazer que ninguém vai fazer, entendeu? Só se faz se houver mobilização e quem vai fazer a mobilização é você. Voto é confiança. Então, eu penso que vocês têm que estar bem claro o que vocês pretendem, quem vocês pretendem votar. Se vocês querem que as coisas continuem do mesmo jeito, continuem votando errado. Se vocês querem que as coisas mudem, então também mudem o voto de vocês também. Sabe? Não se iludem em tudo que vocês veem na televisão, principalmente nessa mídia corporativa. Prestem atenção, principalmente na violência que essa mídia propõe, principalmente contra as mulheres, quando fica a semana inteira passando um caso de feminicídio, o tempo todo desrespeitando a memória daquela mulher que foi morta a tiros na frente dos filhos, tentando entrevistar os filhos ou a mãe daquela vítima a todo custo para garantir audiência. Prestem atenção, sabe? Prestem muita, muita atenção em quem vocês vão votar. É só isso. Se a gente quiser mudar, o que pode mudar? O primeiro passo da mudança é o voto. Então, a oportunidade é agora no mês de outubro. Rapidinho já está aí batendo na porta, cara. Sabe? É uma eleição que vai ser atípica. Então, tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção para não chorar depois. Porque esse ano muita gente chorou e se arrependeu. Daí, o problema é se só chorasse e se arrependesse, pagasse pelo que está acontecendo, tudo bem. O duro é que todo mundo paga. Votou, todo mundo paga, é isso. E assim, o que a gente vê é uma turma de brancos, a maioria homens, classe média, que vão defender os seus. E a gente fica relegado ao léu, né? E a gente fica na dependência, entendeu? Então, eu acho que eu queria falar para as pessoas tomarem muita atenção, prestarem muita atenção em quem vão votar, né? Procurem saber quem são seus candidatos, se são candidatas negras e negros, procurem saber a história de verdade quem é, né? Muita atenção na mistura de religião e política, são duas coisas que não se misturam, como água e vinho. O Estado é laico, tá? Então, prestem atenção, entendeu? Aqueles que foram eleitos eram de Deus, um assassinou, o outro disse que era contra a corrupção, a mulher levou 89 mil reais. Então, vocês vão prestando atenção. O outro disse que era de Deus, outro que era de Deus também, né? Era contra a corrupção, desviou não sei quantos milhões no Rio de Janeiro. Isso era porque todo mundo é contra a corrupção, viu, gente? Então, vocês ficam atentos, né? Nessas pessoas que usam a religião, que em nome de Deus, Deus acima de tudo, de todos, daqueles, daquelas e tal, prestem atenção, não misture religião. Religião é uma relação íntima de cada pessoa com o seu Deus interior, com aquilo que acredita. Não misturem isso com política. Política é uma outra coisa, entendeu? Então, prestem atenção. E eu deixar para quem quiser me acompanhar, eu tenho o Instagram, né? Benedito Deise, eu não sei ainda usar direito, né? Mas eu sempre penso que live é responsabilidade, porque você não está falando para você, está falando para milhares de pessoas, e isso para mim é muito importante, que as pessoas, eu falo mais para as pessoas refletirem, né? Eu acho que a gente tem que fazer respondendo a pergunta da Luciane Camargo, que queria o seu contato, olha lá, no Instagram, Benedito Deise. Certo? É isso, no Instagram, Benedito Deise, e eu quero agradecer a Sandra, nós somos amigas há mais de 35 anos, quase 40 anos, né? Agora você contou nossa idade.
A pessoa Todo mundo quiser já fazer chegou como conta, velha. faz. Eu não tenho problema nenhum, eu tenho 6.0, entendeu? Estou de Eu tô boa, chegando estou lá. suave. Não, Uhum. 6 pontos, cara. Ó, para a gente que viveu o Tá que a bom, gente ó, vive. né? Tá Não, certo. 6.0, gente. 6.0 num país como o nosso, em que Verdade. envelhecer é um desafio, tá show de bola, Uhum. né? Outra, Show de envelhecer bola não. mesmo. Eu não sou velho, eu sou prioridade. E eu não sou só prioridade, a Opa! gente é um classe. Entendeu? Verdade, é um Então a clássico, gente é um verdade. clássico. Né? Com Ser certeza. mulher preta, viver nesse país é um clássico. Passar dos 60 anos é um Uhum. clássico. Com Então, a gente certeza. é clássico. Então, eu só quero agradecer, Sandra, da gente poder bater esse papo. Eu agradeço muito, eu desejo sucesso para você. Eu sei que você sempre batalhou por esse espaço da comunicação, que eu sempre que você gostou, né, e gosta de fazer. E deixar um abraço para todos vocês, sucesso, muita luz no caminho de vocês, se cuidem. Obrigado, Sandra, e um beijo no coração de vocês. Eu que agradeço imensamente você tendo arranjado um espaço nos seus apertos de lives aí para me atender, para a gente poder fazer essa live. Estou muito agradecida mesmo. Espero que proximamente nós possamos nos falar novamente. Tá Gratidão, bom, a gratidão, gente vai. gratidão. Beijo, Sandra. Muita Beijo gratidão. aí, Beijo. gente. Tchau. Gratidão a todos que nos acompanharam. Então, até mais.